E o Intrometidas PB está aqui no CONFEP, que é esse Congresso e Feira de Oportunidades, aqui em Campina Grande, realizado pela FAMUP. Desde já agradeço ao presidente George por esse evento maravilhoso. A Pedro também, que é um dos CEOs do evento, um dos líderes aí desse evento, que com certeza deve ser replicado pelo Brasil inteiro. Eu acabei de conversar com o Hilário Marques, que é o representante da Presidência da República, fez um elogio imenso. E hoje conosco, aqui nos estúdios, o advogado municipalista Henrique Toscano, com uma trajetória imensa por procuradorias municipais, por Secretaria de Planejamento do Governo do Estado. Henrique, que prazer estar aqui com você. Prazer é nosso, dos Intrometidas aqui na CONFEP. Esse evento, como você falou, grandioso, que concentra todas as demandas da advocacia, também municipalista, mas principalmente dos interesses dos municípios em todas as áreas. Então, é uma alegria estar nesse momento, ver tantos painéis interessantes. E faço aqui uma ressalva também, mais importante ainda, a ênfase na participação feminina, não só na política, como nos espaços da gestão pública. Excelente. Então essa é a marca do CONFEP, a FAMUP, de parabéns por uma organização, porque é um evento muito grande, a logística realmente muito difícil de fazer, mas estão realizando algo de muita qualidade já pelo terceiro ano seguido. Então isso muito nos orgulha, e participar de um evento como esse, a Marcos Inácio Advogados aqui com stand, recebendo os prefeitos, todos os servidores, né, secretários municipais, estaduais aqui representados, representantes de ministérios, isso é muito importante para nós. Excelente. E Henrique hoje que está no Marcos Inácio Advocacia e que faz um brilhante trabalho em vários municípios da Paraíba. Lembrando, Henrique, que a gente sabe que o advogado no município é a viga mestra, né? Assim a gente pode chamar. E você traz consigo uma experiência grande também de todos os campos, de todos os lados. Então, o que é que você destaca? O que é que a gente tem de grandes pautas para os municípios hoje? Veja, hoje discutir o municipalismo é fundamental. Até a palavra municipalismo é exatamente o gancho da minha fala. Os entes federativos, a União, sempre concentrou muito para si, não só a arrecadação, como também a maior parte dos serviços. Sim. Mas a vida das pessoas acontece no município. Então, cada vez mais que os prefeitos tiverem empoderamento como gestores, ou seja, um maior orçamento, maior acesso a políticas públicas, maior possibilidade de implementação de uma qualidade de governança, terá o município e o cidadão serviços de melhor qualidade. Então, o advogado, nesse contexto, e todos os outros que estão aqui a gente tem muita gente falando sobre tecnologia, compliance, programas de integridade, soluções para a cidadania na palma da mão, né, que é chamada das cidades inteligentes, as smart cities. O advogado está para colaborar com isso. E na nossa atividade especificamente, nós buscamos trazer para os municípios recuperação de créditos que deveriam ter sido repassados, porque há uma anomalia, digamos assim, entre União, Estados e municípios na questão de repasse de verbas, e a gente tenta reequilibrar com nossa atuação essa anomalia, ao mesmo tempo que proteger o gestor público na hora dos esclarecimentos. Da prestação de contas, da prestação de contas, das decisões, das melhores formas de contratar, das melhores soluções, porque gerir a coisa pública é um grande desafio, e aí a gente parabeniza a CNM, a FAMUP, todos que estão envolvidos para dar esse suporte. Porque, Priscila, há uma década atrás não existia um movimento tão forte como esse municipalista. O prefeito assumiu a prefeitura com todos os seus problemas aí, Tribunal de Contas, convênios interrompidos, o nome da prefeitura no calque, que é uma espécie de SPC dos entes públicos. E era aquela loucura do advogado. Hoje não é mais assim. Hoje a gente já tem ferramentas de controle interno, transição, gestão, transparência. Então o advogado entra para somar nesse sentido. E o movimento municipalista compreendeu a ideia de que um prefeito só bater na porta de um ministério ou de um deputado, de um senador, pode até ter uma demanda atendida.
muito pontual. Mas mais de 5 mil prefeitos unidos, confederados, com pautas organizadas, na porta de um congresso ou de ministérios, são capazes de fazer uma diferença muito grande. E é isso que nós apoiamos. E a gente sabe que em maio agora vai ter a marcha do prefeito, CNM, sempre muito ativa nesse sentido, né? Mas veja só, a gente teve, você tocou num ponto importante, né? Que é o advogado, ele tem hoje uma missão também de fazer uma otimização de orçamento, né? E você ter uma inteligência orçamentária, seja resgatando recursos que deveriam ser repassados e não foram. Mas a gente tem um problema, ou não sei se de fato você está sentindo isso na pele, que é a reforma tributária. Sim. A gente já consegue ver o impacto nos municípios da reforma tributária, em termos de como é que vai ficar, né? Será que a gente vai perder recurso? O movimento municipalista, ele está preocupado com isso? Totalmente focado nisso, até porque todas essas recuperações de crédito que são mais comuns de fundos de natureza constitucional, eles foram, ao longo do tempo, diminuindo os repasses para os municípios, principalmente em fundo de participação, porque para corrigir falhas estruturais na economia nacional, quem saía mais penalizado era o município. E o município, muitas das vezes, recebia aqueles presentes de grego. Eu lembro que, quando comecei a advogar, existia um centro de referência em assistência social. E chegava verba desses programas para os municípios, mas os municípios tinham que contratar os servidores. E tinham que ser concursados. E não havia garantia de que aquele programa daquele ministério seria perene ou seria temporário. Então, era esse o quadro no início dessa década de 2010. Hoje já é um tanto quanto diferente. Hoje, o movimento municipalista já se preocupa com o impacto das desonerações, o impacto da mudança da reforma tributária no viés arrecadatório, para antecipar quais são esses impactos e para fazer a recomposição desses fundos. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque lá atrás, e eu digo bem lá atrás mesmo, advogado e contador de prefeitura, eu estou falando de prefeituras pequenas e médias, eles sempre iam resolver os problemas. Hoje, eles estão se antecipando, estão trabalhando efetivamente, a advocacia trabalha efetivamente para recuperar a capacidade de investimento das prefeituras, seja por meio de regularização de convênios, recuperação de créditos. Tudo isso melhorou em muito, por exemplo, a parte da educação. Sim, ótimo, A excelente educação lembrança. foi extremamente impactada. Sim. Tanto do ponto de vista do investimento educacional, ou seja, o valor por aluno de repasse pelo Ministério da Educação, a melhoria da infraestrutura das escolas e ainda prestigiou os professores, né, com a repartição das verbas que lhes seriam devidas. Então, houve uma conjugação de fatores que teve um impacto forte. A gente vai, logicamente, aguardar a década de colher os frutos, que é melhores resultados do Enem, do IDEB, de todos esses indicadores que já começam a acontecer. Então, isso é muito satisfatório e lógico que é uma preocupação dos advogados, o impacto da reforma tributária e principalmente agora, em cenários de instabilidade econômica, o governo federal, sempre para fazer a ativação de certos setores, costuma jogar muitos incentivos. Sim. Mas esses incentivos acabam diminuindo repasse para os municípios e estados. E é de olho nisso que tanto a CNM, a advocacia, todos esses que fazem parte desse ecossistema, digamos assim, que é a palavra bonita, municipalista, estão de olho, estão observando para agir de maneira preventiva. Exato. A gente, sempre quando tem uma marcha do prefeito por vir, sempre tem uma pauta, né? Teve a questão dos royalties, né, também, em certa feita, questão da reforma tributária. O que a gente pode esperar? Teve a questão da PEC dos precatórios também, que era uma pauta também municipalista. O que é que, nacionalmente, os prefeitos estão unidos e imbuídos e que vai desembocar aí nessa voz, nessa marcha do prefeito daqui a 2 meses? Veja, há uma preocupação dos prefeitos realmente com a reforma tributária, esse impacto, certo? Há também uma pauta muito forte ainda de defesa de que as emendas parlamentares haja um processo de regularização dessas emendas. Muitos gestores entendem que são importantes, né? Lógico, garantida a transparência e tudo.
Então, o movimento municipalista atua em várias frentes. Se você observar o site da CNM, da Confederação Nacional, existem vários projetos de lei tramitando. Então, essas pautas estão sendo levadas especificamente agora nessa marcha no mês de maio, mas efetivamente o que nós observamos como maior preocupação é que o orçamento dos municípios não seja depreciado em virtude disso. Então, cada vez mais a gente entende que o mecanismo das emendas está sendo discutido, há aspectos que devem ser refletidos, outros que devem ser considerados, porque, de alguma forma, os prefeitos chegam e confessam e dizem, olha, sem o dinheiro das emendas eu não conseguiria custear determinados serviços públicos no meu município, ou melhorar a infraestrutura dos menores municípios, com calçamento, drenagem, construção de praças. Então, uma espécie de shutdown, digamos assim, como se diz nos Estados Unidos, de um bloqueio orçamentário em relação às questões das emendas. E essas indefinições causam preocupação. Não digo que seja a principal pauta, porque a principal pauta tem uma garantia orçamentária real, não discricionária do parlamento, mas que haja um equilíbrio de distribuição. Além de várias e várias outras que acho que alguns dos prefeitos que já passaram por aqui, gestores, já devem ter tocado nesses pontos. A gente tem hoje aqui, inclusive está bem animado com o FEP aqui, tem uma forrozinho banda, né? Tocando aqui atrás da gente. Temos até que se concentrar um pouco, né? Mas, enfim, está bem animado aqui o Confep. E a gente sabe que essa reunião de prefeitos, esse network, Henrique, é muito importante, né? Para Paraíba. E o pessoal está de olho na gente, né? Estão de olho no Confep, porque é uma rede de parceria dessas e essa troca de experiência com os outros municípios é muito importante, não é isso? Isso, eu acho que uma das coisas interessantes do Confep, esse aspecto que é de palestra, convenção, mas também de feira, é a troca de experiências. Então, essa pegada do setor privado, que sempre houve, das grandes feiras de temáticas, aqui tem soluções da área de educação, tecnologia, transporte, logística, arrecadação, todas as áreas de interesse, desde o pequeno município ao município que tem uma capacidade econômica maior. Mas a troca de experiência é que é mais importante. Prefeitos, deputados, vereadores, secretários, controladores internos. Aqui você tem desde a CGU, Ministério da Justiça, Receita Federal, Tribunal de Contas do Estado, INSS, Tribunal de Contas do Estado. Essa troca de experiência entre prefeitos é importante e só um movimento como esse, um evento como esse aqui no Centro de Convenções, aqui em Campina Grande, proporciona, porque a vida do prefeito não é fácil. Ele é o servidor 01 da prefeitura, trabalha de domingo a domingo, recebendo reclamação de todo mundo, tendo que resolver todos os problemas e muitas das vezes sem condições de resolver, porque depende ou do Estado, ou depende do Ministério, do governo federal e dessas ajudas que vêm e não se sabe se permanecem, não se sabe a periodicidade. Então, isso é importante. E até conversava com o Dunga Júnior, que já foi secretário aqui de Campina, foi prefeito de Alcantil, que a criatividade também deve ser um ativo importante do prefeito. E ele relembrava a história do São João no meio do caminho, que é exatamente a distância entre Campina Grande e Alcantil e Caruaru é a mesma. Então ele fez com que os dois governadores dos estados, de Pernambuco e da Paraíba, estivessem numa noite de São João em Alcantil, porque era passagem de quem vinha de Caruaru para o São João de Campina Grande, da capital do forró para o maior São João do mundo e do maior São João do mundo para a capital do forró. Então ele resolveu fazer o seguinte, não dá para competir. À noite todo mundo vai para Campina, uma parte vai para Caruaru. Então eu vou fazer um São João de tardezinha, com quem vem passando. E fez o arranjo produtivo, trouxe o artesanato, trouxe a culinária regional e colocou no mesmo palanque. Naquela disputa, né, bacana que existia e saudável de qual é o melhor São João, né, que até hoje se provocam os governadores, João Azevedo, guerra, né? João Azevedo e Raquel Lira, e agora o Maranhão entrou, né, com daqui a pouco Sergipe também, Sergipe, tá aí também. 65 dias de festa. E veja como a criatividade, e ele me contava, esse Henrique não tinha muito recurso na época, mas tinha fluxo de pessoas, e as pessoas gostavam de parar em Alcantil. Então, essa experiência que ele conta ali,
contou para os prefeitos, serve muito para também dizer o seguinte: olha, não é por falta de dinheiro que você vai deixar de fazer algo interessante no seu município. Às vezes você tem um dinheiro mal empregado e que, se você procurar uma boa consultoria, procurar uma equipe de secretários, ou às vezes não ter a vergonha, copie o que já foi feito, copie o que foi feito certo, que dá certo. Isso é bacana, isso movimenta a cidade. Isso é uma oportunidade de crescimento. Isso é só um exemplo de uma troca de experiência, desse network, né, que está havendo aqui no Confep. Henrique, maravilhoso. Ainda traz uma troca de experiência que serve de case, né? Para a gente também estar aí dizendo o seguinte: a gestão criativa é muito importante. Você fez a referência aí a algumas palestras. Aqui eu digo palestras e capacitações, que vão desde gestão urbana até receitas, orçamentos, enfim, grandes palestras com grandes representantes nacionalmente. Estão fazendo também esse registro, que a seleção de palestras está maravilhosa. Exato. E, Henrique, só para a gente terminar, a gente pode dizer que a gente está no melhor momento do municipalismo? Eu vejo que, falar do melhor momento, eu acho que sempre é o futuro, porque eu sou muito esperançoso, sim, né? E esperança não vem de esperar, né? Esperançar é de esperança de que dias melhores virão. Nós temos um momento conturbado de cenário nacional e internacional, mas o municipalismo unido e estamos no melhor momento. Eu sempre digo, estamos sempre criando um melhor momento. Excelente. Estar aqui, ter um podcast, a gente está falando, batendo papo, e com 4.000 pessoas inscritas no Centro de Convenções de Campina Grande. Registro, mais de 5.000, já chegamos. Já chegamos? Já. Então estou desatualizado. Priscila me atualizou e atualizou toda a nossa audiência. Mas ter 5.000 pessoas em Campina Grande, e nós estamos falando apenas da discussão do municipalismo da Paraíba. Então nós temos os 223 municípios aqui representados. E todas as estruturas do governo estadual e federal, que são importantes. Excelente. Sejam estruturas de administração direta, desde ministério, a estruturas autárquicas como universidades, né? Codevasf, Embrapa, tantos outros. E aqui também a grande abertura para a iniciativa privada, que tem várias soluções importantes para as cidades e que, com certeza, lógico, que vários prefeitos dessas vão avançar em muitas políticas públicas a partir da Confep. Henrique tem quase 20 anos de advocacia, uma tradição aí, já uma referência, né? Apesar de muito jovem, viu, Henrique? Apesar de muito jovem, uma referência na advocacia municipalista, dotado de uma credibilidade imensa. E eu fico muito feliz de estar aqui batendo papo com um amigo e dizer a você que eu lhe admiro muito e fico muito feliz de estar encontrando com você aqui numa pauta que é tão comum a gente. Priscila, eu que agradeço, principalmente pela sua generosidade, que é inerente à sua pessoa, desse espaço para a gente poder bater um papo assim de forma tranquila, descontraída. Eu sempre gostei do formato do podcast. E agora faço uma saudação ao seu trabalho no Intrometidas, junto com a Caiana. Eu creio que tem sido um espaço público de debate importante e principalmente de reafirmar os espaços da mulher em todos os cenários. Excelente. Mas não só uma pauta afirmativa em relação ao espaço da mulher, mas para discutir política, gestão pública, posicionamento, economia, tudo que importa. E esse canal e a sua participação, a da Caiana, a Larissa, todos que fazem parte desse podcast, essa liberdade que os podcasts dão, de chegar a todo mundo de uma forma muito democrática, é muito satisfatório. E eu que agradeço. E a sua generosidade é o espaço. É isso aí. A gente que no Intrometida sempre fala do cenário político e jurídico na Paraíba. Hoje a gente pode unir os dois. Então é o Intrometidas no Confep, terceira edição 2026. Tchau.